Hoje vamos mergulhar fundo em temas poderosos de autoconhecimento, explorando como o resgate da criança interior, o poder dos símbolos e a cura emocional podem transformar sua vida de dentro para fora. Tudo isso, guiado pelos ensinamentos de grandes pensadores como Carl Jung, que nos mostram o caminho para uma verdadeira transformação. Se você está pronto para se desafiar, se libertar das máscaras e começar uma jornada de cura verdadeira, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos que podem mudar sua percepção e abrir portas para a sua evolução. Está preparado para ir além do limite? Vamos começar essa jornada juntos. O chamado da alma. No começo é só um incômodo, uma pequena sensação de desalinhamento, como se o mundo ao redor estivesse ligeiramente fora de foco. Você segue a rotina, cumpre suas obrigações, atende às expectativas que despejam sobre você. Tudo parece normal, mas lá no fundo algo pulsa. Uma voz baixa, quase imperceptível, que sussurra quando o dia termina e o silêncio finalmente se instala. Carl Jung entendia essa voz. Ele sabia que, quando ignoramos nossas verdades internas, nossa psique encontra formas cada vez mais desesperadas de chamar nossa atenção. No início, são sinais sutis, um esquecimento incomum, um desânimo inexplicável, uma irritação constante com coisas pequenas. Mas, se continuamos a ignorá-los, os sussurros se tornam gritos. Imagine um viajante que sempre caminhou pelo mesmo caminho. Ele segue pela estrada bem pavimentada, a rota segura, aplaudida por todos ao redor, mas conforme avança percebe que algo mudou. O caminho que antes parecia sólido agora tem rachaduras. O chão range sob seus pés. O ar está mais denso. Ele sente um peso que não sabe de onde vem. As cores ao redor parecem menos vibrantes. Conversas com amigos e familiares parecem cada vez mais distantes, como se ocorressem atrás de um vidro embaçado. Nada realmente mudou, e ainda assim, tudo parece errado. Então, uma noite, ele sonha. No sonho, está perdido em uma floresta. As árvores são altas e retorcidas, o chão coberto por névoa. Ele vê ao longe uma casa antiga, a porta entreaberta, como se o esperasse. Mas ao se aproximar, sente medo. Algo dentro dele sussurra para não entrar. Ele acorda suando frio. O que ele não percebe, ainda, é que esse sonho não foi um acaso. Foi um chamado. A alma bateu à porta. E quando a alma bate, há duas escolhas: atendê-la ou continuar ignorando. Mas ignorá-la tem um preço. A estrada segura começará a desmoronar debaixo de seus pés. E o que parecia ser um pequeno sacrifício pessoal, logo se revelará como uma armadilha muito maior. O mito do sacrifício pessoal. Desde pequenos aprendemos que ser bom significa abrir mão de si mesmo. Pense nos outros primeiro. Coloque as necessidades alheias acima das suas. Ser egoísta é feio. E assim, crescemos moldando nossa existência em torno das expectativas externas, como escultores cegos esculpindo uma estátua que nunca veremos. Mas há um problema. A estátua não somos nós. Imagine uma mulher que passou a vida inteira cuidando de todos ao seu redor. Filhos, pais, amigos, colegas de trabalho. Ela se orgulha de ser a pessoa que está sempre disponível, sempre pronta a ajudar. Mas nos últimos tempos algo mudou. Ela acorda exausta, mesmo depois de uma noite inteira de sono. O que antes lhe dava prazer agora parece um fardo. Pequenas coisas a irritam, como se sua paciência tivesse evaporado. E no fundo, uma pergunta incômoda começa a surgir. E eu? Carl Jung entendia esse fenômeno. Quando nos sacrificamos em excesso, quando apagamos nossas próprias necessidades para manter os outros confortáveis, criamos um descompasso interno. A alma, sufocada, começa a se rebelar de formas inesperadas. Às vezes, através do corpo, doenças sem explicação, dores que não passam. Outras vezes, através da mente, ansiedade, tristeza, um vazio inexplicável. Mas o mais perigoso desse mito é que ele é traiçoeiro.
Diferente de um problema visível, ele se disfarça de virtude. A mulher continua se convencendo de que é apenas cansaço, que precisa ser ainda mais forte, que um dia terá tempo para si. Mas esse dia nunca chega. E sem perceber, ela está se dissolvendo. Até que um dia, algo acontece. Pequeno, quase insignificante. Talvez um esquecimento bobo, um erro que nunca cometeria, um momento de explosão inesperada. Algo dentro dela cede, como uma represa trincando. E é nesse instante que a sombra começa a se formar. A sombra e o autoconhecimento. Há um espaço dentro de cada um de nós onde escondemos tudo aquilo que não queremos admitir. Um porão escuro, abarrotado de emoções reprimidas, impulsos negados, verdades incômodas. Jung chamava isso de a sombra, e ela é paciente. Fica ali na penumbra, esperando o momento certo para emergir. E quando isso acontece, nunca vem com delicadeza. No início, são pequenos sinais. Um desconforto ao ver alguém conseguir aquilo que você sempre quis, mas nunca teve coragem de buscar. Um prazer secreto em ver alguém que te feriu fracassar. Um pensamento cruel que surge do nada e você afasta rapidamente, como se não fosse seu. Mas é. Imagine um homem que passou a vida se esforçando para ser o melhor amigo, o melhor marido, o melhor profissional. Ele se orgulha de sua generosidade, de sua paciência, de seu controle absoluto sobre as próprias emoções. Mas por dentro, há algo crescendo, algo pesado. Ele começa a se sentir esgotado. Pequenas irritações que antes pareciam insignificantes agora se acumulam como brasas sob a pele. Até que, um dia, algo insignificante acontece. Um e-mail não respondido. Alguém que o interrompe enquanto fala. Um erro bobo no trabalho. E ele explode. Não com palavras, talvez, mas um silêncio frio se instala. Um ressentimento começa a envenenar seus relacionamentos. Sem perceber, ele se torna sarcástico, distante, ou pior, começa a sabotar a si mesmo. Atrasos, esquecimentos, uma preguiça inexplicável. Não entende por que está sempre cansado, sempre irritado, mas sua sombra entende. Jung sabia que não há como fugir dela. Você pode fingir que não a vê, pode empurrá-la para debaixo do tapete, pode usar todas as máscaras do mundo. Mas ela sempre encontra uma forma de sair. E quando ela escapa sem controle, ela destrói. Mas quando a encaramos de frente, algo extraordinário acontece. Mas a questão é, será que ele está pronto para entrar na floresta escura da própria mente? Porque o caminho para a cura emocional não começa com luz. Começa com um mergulho na escuridão. Individuação. O caminho para si mesmo. A maioria das pessoas passa a vida como um quebra-cabeça com peças faltando. Elas se moldam para caber nos espaços que lhes foram dados. Filho exemplar, esposa dedicada, profissional impecável. Mas, em algum momento, percebem que há algo errado. Como se estivessem vestindo uma roupa que nunca foi feita para elas. Algo aperta, algo sufoca, algo falta. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de retorno a si mesmo, a jornada para integrar todas as partes da própria essência. Mas essa estrada não é pavimentada, nem iluminada. Não há placas indicando a direção certa. O que há, no início, é apenas uma sensação incômoda de desalinhamento, como se estivéssemos dentro de uma vida que não nos pertence por completo. Imagine uma mulher que passou anos se orgulhando de ser o que os outros esperavam dela. Boazinha, prestativa, sensata. Ela se sente segura nesse papel. Até que um dia algo começa a mudar. Pequenos sinais surgem no cotidiano. Um cansaço que não passa, um vazio que não sabe nomear. Uma irritação crescente com situações que antes suportava sem esforço. Como se sua alma estivesse batendo na porta, exigindo atenção. Então, em um fim de tarde qualquer, ela se pega olhando para o espelho, não apenas para o reflexo, mas através dele.
E o que vê não é só um rosto conhecido, mas uma pergunta silenciosa: quem sou eu de verdade? A individuação começa nesse exato momento. No instante em que percebemos que passamos anos construindo versões aceitáveis de nós mesmos, enquanto a verdadeira identidade permaneceu trancada no sótão da mente. E essa identidade, essa parte esquecida, não vai mais esperar. Mas aqui está o problema. Encontrar-se significa perder-se primeiro. Porque antes de descobrir quem realmente somos, precisamos desconstruir tudo aquilo que nos disseram que deveríamos ser. O poder do inconsciente. O mundo que enxergamos é apenas uma fina camada de realidade. Uma superfície polida, bem organizada, onde cada pensamento tem lógica e cada emoção parece ter uma explicação. Mas logo abaixo dela, existe um oceano profundo e misterioso. Um território de símbolos, memórias esquecidas e verdades que tentamos evitar. Jung chamou esse vasto território de inconsciente, e é lá que mora a chave para a nossa verdadeira cura. No inconsciente, nada é esquecido. Lá estão as dores da infância, os desejos reprimidos, os traumas não resolvidos. Ele fala conosco o tempo todo, mas em uma língua diferente, uma língua feita de sonhos, de lapsos de memória, de intuições inexplicáveis. O problema é que fomos treinados a ignorá-lo. Crescemos acreditando que somos apenas nossa mente consciente, que o que sentimos e pensamos deve sempre ter uma justificativa racional. Mas e se não tiver? Imagine um homem que leva uma vida aparentemente estável. Ele tem um bom emprego, uma família amorosa, amigos leais. No entanto, de tempos em tempos é tomado por um cansaço que não consegue explicar. Seus dias são preenchidos por uma sensação vaga de insatisfação, como se algo estivesse fora do lugar. Às vezes, à noite, ele sonha que está dirigindo um carro em alta velocidade, mas o volante não funciona e ele não consegue frear. Acorda suado, sem saber o que significa. Apenas um sonho estranho, ele pensa. Mas o inconsciente sabe a verdade. Esse homem não percebe, mas há algo dentro dele tentando assumir o controle. Talvez um desejo que ele vem ignorando há anos. Talvez uma decisão que precisa tomar, mas teme as consequências. Seu inconsciente está tentando avisá-lo. Mas enquanto ele continuar tratando esses sinais como meros caprichos da mente, continuará vivendo como um passageiro dentro da própria vida. Jung dizia que ignorar o inconsciente é como tentar remar contra a corrente de um rio subterrâneo. Podemos lutar contra ele, tentar silenciá-lo, fingir que não está lá, mas mais cedo ou mais tarde, ele encontra uma forma de se manifestar. E quando finalmente paramos para escutá-lo, começamos a perceber que os sinais sempre estiveram ali. Nos sonhos, nos símbolos, nas pequenas coincidências do dia a dia. Mas será que estamos preparados para decifrá-los? Porque o inconsciente nunca fala por acaso, e seus símbolos têm muito a revelar. Símbolos e sonhos como guias. O inconsciente não fala em palavras diretas. Ele se expressa em símbolos, imagens e histórias fragmentadas que surgem quando baixamos a guarda. Nos momentos de devaneio, nas entrelinhas de uma conversa, no estado nebuloso entre o sono e a vigília. Carl Jung acreditava que os sonhos eram mensagens cifradas da alma, pistas sutis de que algo dentro de nós tentava se revelar. Mas para compreender essas mensagens, era preciso aprender a ler o idioma dos símbolos. Imagine uma mulher que, noite após noite, sonha com uma casa antiga, sempre a mesma casa, com corredores estreitos e portas trancadas. Às vezes, ela escuta vozes atrás das portas, sussurros incompreensíveis. Outras vezes, encontra cômodos que nunca viu antes, cheios de móveis empoeirados e espelhos cobertos. Ela acorda inquieta, mas descarta o sonho como um simples devaneio sem importância. O que ela não percebe é que essa casa é ela mesma. Cada porta fechada representa uma parte de sua psique que ainda não explorou.
Cada corredor sombrio é um caminho esquecido dentro de si. Mas, ao invés de abrir essas portas, ela as evita. Prefere acreditar que são apenas imagens aleatórias, um truque da mente sem significado real. Jung dizia que os símbolos não aparecem por acaso. Eles são fragmentos de nós mesmos, tentando emergir. E os sonhos não são meras ilusões noturnas, mas mapas que nos indicam onde encontrar o que perdemos. O problema é que a maioria das pessoas tem medo de olhar para essas imagens com atenção, medo do que podem encontrar. Mas ignorar os símbolos não os faz desaparecer. Pelo contrário, eles voltam de outras formas, nos padrões repetitivos da vida, nos encontros e desencontros que parecem coincidências, mas carregam um significado oculto, porque o inconsciente nunca desiste de se comunicar. E quando não o ouvimos nos sonhos, ele encontra outras formas de nos alcançar. Às vezes, através do silêncio. Outras, através do vazio que sentimos quando tudo ao nosso redor parece ruído. Porque no fim, toda jornada de autodescoberta exige um momento de solidão. A importância do silêncio e da solidão. O mundo ao nosso redor nunca para. O som é constante. O ruído das conversas, o farfalhar das folhas, o ritmo acelerado dos dias que se arrastam como um trem desgovernado. Somos bombardados de todos os lados, por vozes que exigem atenção, por expectativas que nos puxam em direções opostas. Na pressa de ser tudo para todos, esquecemos que o silêncio também tem algo a nos dizer. Imagine um homem que, após uma vida inteira de barulho, decide passar um fim de semana sozinho, sem telefones, sem distrações, sem compromissos, apenas ele e o vazio. Quando entra no silêncio, ele percebe uma coisa que nunca havia notado: a mente não para. O silêncio exterior é apenas o começo. Dentro dele há uma tempestade de pensamentos, lembranças e inquietações, como se tudo aquilo que foi abafado por anos agora viesse à tona. Ele tenta se distrair, mas não consegue. O silêncio tem uma força que ele não esperava, um poder inusitado que o faz olhar para dentro com mais clareza do que jamais imaginou. Carl Jung sabia que, para entender a alma, precisamos nos afastar do caos exterior. Ele acreditava que a solidão não é algo a temer, mas algo a buscar. Só no silêncio conseguimos ouvir a voz profunda da nossa psique, aquela que não se revela nas conversas rápidas ou nos gritos da sociedade. Quando nos retiramos do mundo, ainda que por breves momentos, começamos a ouvir aquilo que está sussurrando nas profundezas do nosso ser. Mas a solidão não é fácil. Ela exige coragem, porque quando nos silenciamos, somos confrontados com nós mesmos. Não há mais máscaras, nem distrações. E é nesse espaço silencioso que as sombras se tornam mais nítidas, os medos mais palpáveis. O que fazemos quando ficamos frente a frente com nossas próprias inseguranças? E por mais desconfortável que seja, é nesse confronto que a verdadeira transformação começa. Porque para seguir em frente, ele precisa primeiro enfrentar o que foi ignorado, o que foi abafado nas vielas do passado. E o que acontece quando o silêncio revela algo tão profundo, tão inesperado, que ele se vê diante de uma encruzilhada? Uma encruzilhada que exige mais do que uma simples escolha. O encontro com o herói interior. É nas horas mais escuras que o herói se revela. Mas por mais que esse conceito tenha sido exaltado em contos e mitologias, a verdadeira jornada do herói não é grandiosa nem glamourosa. Ela é íntima, reclusa. Muitas vezes, parece uma batalha silenciosa travada dentro de nós mesmos. Imagine que após semanas de silêncio, o homem agora se vê diante de uma encruzilhada emocional. Ele começa a sentir algo maior do que a simples insatisfação, mais profundo que a frustração diária. Algo está se agitando dentro dele, uma força primordial que o chama, mas que ele não sabe como interpretar. Ele sente a necessidade de mudar,
de ser mais, de finalmente encarar o que estava escondido atrás das portas trancadas. Mas ele teme. O que será necessário para se libertar de tudo o que o manteve preso até agora? E é nesse momento de transição que ele encontra seu verdadeiro desafio. Ele não precisa mais agradar os outros. Ele precisa agradar a si mesmo. O herói interior que ele tanto procurou, que passou uma vida inteira ignorando ou abafando, está ali, esperando ser reconhecido. Mas ele nunca será encontrado de forma grandiosa, como nas histórias épicas. O herói não é aquele que luta contra dragões ou salva vilarejos. O herói é aquele que encara a escuridão dentro de si, que se permite ser vulnerável, que aceita suas fraquezas como partes de sua força. Jung acreditava que a jornada para encontrar esse herói interior está intimamente ligada ao processo de individuação. E ao se abrir para esse encontro, ele descobrirá que a verdadeira força não vem de conquistar algo fora de si, mas de abraçar as partes fragmentadas de sua própria alma. Ele se torna então não um guerreiro, mas um mestre de sua própria psique. Mas como alguém se prepara para essa transformação? Como ele se reconcilia com todas as partes de si que ficou tanto tempo evitando? Como se encontra com o herói quando muitas vezes não sabe nem onde ele se esconde? O caminho para essa revelação está guardado em algo inesperado. Máscaras e verdade interior. Na sociedade, todos vestimos máscaras, não por maldade ou desonestidade, mas por uma necessidade de pertencimento, de aceitação. Desde o momento em que aprendemos a falar, a nossa identidade começa a ser moldada pelo que os outros esperam de nós. As palavras que escolhemos, os gestos que fazemos, até os pensamentos que expressamos, todos são de alguma forma temperados pela necessidade de sermos vistos da maneira certa. Imagine um homem que, desde jovem, aprendeu a ser o bom rapaz. Ele sempre soube o que os outros esperavam dele. Bom filho, bom amigo, bom colega de trabalho. Ele se vestia com essas máscaras com tanta perfeição que chegou a acreditar que elas eram ele. Quando alguém o elogia pela sua dedicação, ele sorri, mas internamente sente uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Ele não sabe exatamente o que, mas há uma frieza no fundo de sua alma, uma falta de calor. Ele passa anos assim, caminhando por uma vida que não sente ser sua, mas que de algum modo conquistou. Cada passo, cada sorriso, cada palavra foi cuidadosamente construída para agradar os outros. Mas com o tempo, essas máscaras começam a pesar. A farsa se torna insuportável. Ele começa a sentir uma desconexão, um vazio crescente. E é nesse momento que as perguntas começam a surgir. Se eu tirar essas máscaras, quem sou eu de verdade? A verdadeira questão não é o que ele pode perder ao revelar sua verdade, mas o que ele já perdeu por nunca tê-la mostrado. Porque por trás da máscara, existe uma essência que ele mesmo esqueceu. Uma verdade crua, sem enfeites, sem adereços. Uma verdade que não precisa de aprovação, porque ela é simplesmente ele. Carl Jung acreditava que esse processo de se livrar das máscaras é fundamental para o autoconhecimento. Quando finalmente temos coragem de olhar para o espelho sem o medo do julgamento, descobrimos que a pessoa refletida ali não é tão assustadora quanto pensávamos. Mas por outro lado, ela é estranha. Ela não se parece com as imagens que cultivamos ao longo dos anos. Ela é nova, fresca, muitas vezes desconcertante, e enquanto o homem reflete sobre esse encontro, percebe que ao remover as máscaras, o verdadeiro trabalho começa. Ele não apenas terá que lidar com o desconforto da mudança, mas também com as partes de si que ele tem evitado. Agora, ele está diante de uma encruzilhada, e como todo ser humano, será desafiado por uma pergunta ainda mais profunda. Até onde ele está disposto a ir para viver sua verdade, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo o que ele pensou ser sua identidade? A cura pelo simbolismo. A alma humana é uma terra fértil,
onde os pensamentos não são apenas abstrações, mas sementes que germinam e crescem de formas inesperadas. No entanto, por mais que tentemos controlar essa terra, há algo misterioso que se recusa a ser domado. O simbolismo, imagens, sinais, arquétipos, eles não surgem por acaso. Eles falam conosco de uma maneira única, como se a linguagem da alma fosse codificada, guardada em símbolos que precisam ser decifrados. Imagine uma mulher que desde a infância carrega o peso de uma memória não resolvida. Um acontecimento que ela nem mesmo consegue recordar com clareza, mas que lhe causa uma sensação de tristeza profunda, como uma nuvem sombria pairando sobre seus dias. Durante anos ela tenta preencher esse vazio com atividades, pessoas, sucessos, mas nada a preenche de verdade. O vazio persiste, um eco que não se cala. Uma noite, ela tem um sonho vívido. Está no centro de uma floresta, rodeada por árvores altas. De repente, ela vê um lobo feroz e imponente se aproximando. O medo a paralisa, mas o lobo não a ataca. Ele apenas a observa, com olhos penetrantes, como se estivesse esperando algo. Quando ela acorda, o medo ainda está presente. Mas há algo mais também. Uma sensação de que o lobo em seu sonho é algo que precisa ser compreendido. O que ele significa? Por que ele apareceu? Jung acreditava que os símbolos não estavam ali por mera coincidência. Cada símbolo carrega consigo uma carga emocional e energética que pode nos conduzir a um entendimento mais profundo de nós mesmos. O lobo, no caso do sonho, não é apenas um animal selvagem. Ele é uma representação da sombra, das partes de nós que reprimimos, da força instintiva que não permitimos que se manifeste. Ao invés de lutar contra esse lobo, ela deve aprender a olhar para ele, a se aproximar dele. E talvez, ao fazer isso, ela descubra algo vital sobre sua própria natureza. A cura, então, começa a surgir quando aprendemos a escutar os símbolos que o inconsciente nos oferece. Eles são mais do que metáforas vazias ou figuras de linguagem. São pontes que conectam nossa consciência ao desconhecido. E quando conseguimos compreender essas mensagens, as sombras que carregamos começam a se dissipar. Porém, compreender um símbolo não é simples. Requer tempo, paciência e, acima de tudo, coragem. Porque ao desvendar os símbolos, somos desafiados a olhar para os aspectos mais profundos e complexos de nós mesmos, aqueles que muitas vezes preferimos ignorar. Como se preparar para esse encontro com o desconhecido? O que acontece quando nos deparamos com algo tão poderoso que nos força a enfrentar nossas próprias limitações? A resposta a essas perguntas está escondida nas imagens que ainda não fomos capazes de ver. O resgate da criança interior. Há uma lembrança em todos nós que permanece intacta, como uma fotografia em preto e branco, esquecida nas páginas de um álbum antigo. Uma memória distante de quem fomos antes das expectativas, antes das cicatrizes, antes das máscaras. Ela não tem um rosto claro, não tem um nome definido, mas é pura e visceral. Ela é a criança que fomos um dia, a essência intransigente da nossa alma, antes que o mundo começasse a nos ensinar a ser algo que não éramos. Imagine um homem que desde jovem foi ensinado a ser forte, a esconder suas emoções, a cumprir as expectativas de sua família, de seus amigos, da sociedade. Ele cresceu, construiu uma carreira, formou uma família, mas sempre carregou consigo uma sensação de desconexão, como se algo estivesse faltando, algo que ele não soubesse nomear. Em uma tarde comum, enquanto passeava pelas ruas de sua cidade, ele passou por um parque. As risadas das crianças, o som das brincadeiras, o movimento dos brinquedos, tudo aquilo o atingiu como uma onda repentina. Ele parou, como se fosse magnetizado. Algo naquele cenário tocou seu coração de uma maneira profunda. Quando se aproximou, viu uma criança brincando com um carrinho de brinquedo, rindo sem nenhuma preocupação. Algo dentro dele despertou. Ele se sentou no banco mais próximo, observando aquela cena com uma sensação de nostalgia misturada com um leve desconforto.
Ele lembrou das tardes de sua própria infância, quando as preocupações eram simples, quando o único objetivo do dia era correr pelo campo, brincar até cair de cansaço, rir sem razão. Mas ao mesmo tempo, um peso se formou em seu peito. Ele sentiu que não sabia mais como acessar aquele espaço dentro de si. Aquele lugar onde a espontaneidade reinava, onde o medo do erro não existia. A verdade é que, ao longo dos anos, ele havia abandonado sua criança interior. Não de forma consciente, mas pela necessidade de ser adulto, de ser sério, responsável. Mas a criança dentro dele nunca se foi totalmente. Ela continuou ali, oculta, esperando ser chamada. E naquele momento, ela começou a falar de uma forma sutil. Jung acreditava que a criança interior não é um conceito abstrato, mas uma parte vital da nossa psique. Ela contém nossas emoções mais puras, nossas necessidades mais genuínas e, acima de tudo, nossa capacidade de nos conectar com a alegria e a espontaneidade. Quando negligenciamos essa criança, algo vital em nós começa a murchar, e o que resta é uma versão endurecida e mecanizada de quem poderíamos ser. Mas a cura começa quando temos coragem de olhar para esse lugar e resgatar a criança perdida. Mas como fazer isso? Como se aproximar de algo tão puro e ao mesmo tempo tão vulnerável? Porque resgatar a criança interior não é apenas sobre reviver momentos felizes. É, na verdade, um convite a um reencontro com as feridas que fomos ensinados a ignorar, com os sonhos esquecidos, com a criatividade perdida. Quando o homem finalmente se permite acessar aquele campo de alegria, ele percebe que a verdadeira liberdade não está em ser perfeito ou em atingir objetivos, mas em se dar permissão para ser simples, para ser vulnerável, para ser ele mesmo. No entanto, esse resgate exige uma entrega, uma coragem que vai além do que ele imaginava. E o que acontece quando ele encontra, finalmente, essa criança que estava escondida, esperando o momento certo para ser chamada de volta à vida? O caminho da cura e transformação. Você já parou para refletir sobre a sua própria jornada? A de se descobrir, de se curar, de se tornar a melhor versão de si mesmo? O processo de autoconhecimento é um caminho longo, sinuoso, mas profundamente revelador. Um caminho que começa com um simples, mas ousado passo: priorizar a si mesmo. Durante essa jornada, aprendemos que o inconsciente nunca mente. Ele fala através dos símbolos, dos sonhos, dos sussurros silenciosos que tentam nos guiar para um lugar de verdade. E para alcançá-lo, precisamos ter coragem de remover as máscaras que usamos por tanto tempo. Máscaras essas que nos fazem viver vidas que não são nossas, afastando-nos da nossa essência verdadeira. Mas no momento em que decidimos enfrentá-las, descobrimos que dentro de nós reside um herói interior, aguardando para ser despertado. Esse herói não precisa ser perfeito. Ele precisa ser honesto, vulnerável e, acima de tudo, real. Ao nos abrirmos para o simbolismo e a linguagem do inconsciente, encontramos a cura em cada imagem, em cada sonho e, principalmente, nas partes mais profundas de nós mesmos. E quando permitimos que nossa criança interior seja resgatada, somos finalmente capazes de nos conectar com a alegria, com a liberdade e com a espontaneidade que, por muito tempo, acreditamos terem desaparecido. Este é o convite que o caminho da cura nos oferece. Olhar para dentro, para os nossos próprios símbolos, para as nossas próprias sombras, e no final, encontrar a liberdade em ser quem realmente somos, porque a verdadeira transformação começa quando paramos de tentar ser algo que não somos e começamos a viver a nossa verdade. Agora, pergunto a você: está pronto para iniciar essa jornada de cura e autodescoberta? O primeiro passo está em suas mãos. Se você sente que esse é o momento de começar ou aprofundar essa jornada, se inscreva no canal e ative as notificações. Não perca nenhum conteúdo que possa transformar sua vida. Juntos vamos continuar explorando as profundezas da mente humana, da alma e do espírito. O que está por vir pode ser o próximo grande capítulo da sua história.